Fala, nação rubro-negra, trazendo um vídeo aqui cheio de informações para você sobre o duelo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão, lá na casa do Palmeiras. Vou trazer o corte da mídia esportiva falando tudo sobre desfalque do Palmeiras, desfalque do Flamengo, como as equipes devem ir a campo e muito mais. Você não pode perder. Se você é flamenguista fanático, eu te peço, permaneça nesse vídeo até o final para você saber tudo do Mengão e também se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que eu trago informação aqui todo dia. Eu sou FB do Fly e falo aqui nesse canal do time mais querido do Brasil. Se inscreve logo para você não perder nada. Crédito dos vídeos, a ESPN Brasil. Os dois times na briga sempre pelo título e nesta temporada mais uma vez. E a gente tem na tela técnicos do Flamengo que enfrentaram o Abel Ferreira no Palmeiras. O Rogério Ceni 3 vezes e não perdeu nenhuma, Rogério, é isso? É. 2 vitórias e um empate. O Renato Gaúcho, 2 com 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota do Renato aí tem peso quanto? Peso 5? É a final da Libertadores, né? Peso 10, professor. Peso 10? Paulo Souza, que não deixou saudade na torcida rubro-negra, 1 vez só e 1 empate. Dorival Júnior também, 1 empate. O Vitor Pereira, 1 derrota. Sampaoli, 1 empate. E o Tite, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como muda de técnico o Flamengo também, hein? Só Rogério Ceni e Tite venceram o Palmeiras, não é isso? O Renato também venceu uma vez, mas teve aquela derrota muito pesada. Mas é muito difícil você palpitar num jogo com esses dois times, com esses dois técnicos, com esses elencos, porque são dois timaços, Palmeiras e Flamengo. Não é verdade, Mari? Que dois expectativa, o que você imagina, que cara tem esse jogo? No domingo, jogando no tapetinho verde. A cara de jogo grande, né? Eu lembro temporada passada ou a retrasada, acho que 2 temporadas atrás. Na verdade, as 2 últimas temporadas, a expectativa era muito alta quando o confronto era Palmeiras e Botafogo, né? Era um confronto muito alto. Como o Botafogo, ele era um time muito convidativo, ele não deixava o adversário ficar ali no ponto morto, então ele convidava mesmo o adversário para a trocação e o Palmeiras sempre aceitava. E o Flamengo do Felipe Luiz, ele briga pela bola. Ele briga, vai ser um jogo interessante. Dá para imaginar quem fica mais com a bola? É difícil também. Eu ainda acho que o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, ele, mesmo em casa, ele sabe lidar com esse tipo de situação. Ele é um time que consegue ser agressivo também no contra-ataque. Pode ser na figura do Estevão, tem ótimos jogadores para isso. Mas o Felipe Luiz, ele sempre deixou muito claro que ele não abre mão desse jogo com a bola, de ser protagonista com a bola. Então, vejo muito o jogo nesse sentido. O Flamengo tendo que lidar com esse Palmeiras agressivo também, num possível contra-ataque. E o Palmeiras é muito estratégico em imaginar como fechar o jogo do Flamengo, né? Fechar por dentro, jogo de Arrascaeta, tentar, né, se for Pedro, se for Bruno Henrique, se for Luiz Araújo, o Flamengo tem ótimas opções, mas eu vejo um jogo bem movimentado. Estou na expectativa. São 2 jeitos diferentes de ver a vida, né? O Felipe Luiz falou isso já em coletivas, ele também privilegia ganhar, mas se ganhar jogando, ficando mais com a bola, tanto melhor. Eu acho que o Palmeiras é mais competente em anular o adversário do que o Flamengo. Se o Palmeiras conseguir... Marca melhor. Marcar, isolar no sentido de deixar o Flamengo desconfortável. E o Palmeiras tem essa força ofensiva também, a Mari falou, também tem jogadores de qualidade, é um time mais cumpridor. Daí o meu palpite é de 2-1 para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode se aproveitar disso. Se ele conseguir isolar os pontos fortes do Flamengo, ele tem boa chance de sair vencedor do jogo, que ele também sabe fazer lá na frente. E agora, a gente acompanhando agora a análise do sempre atento, estudioso, pesquisador Eugênio Leal, vamos ver se a gente consegue decifrar esse palpite dele de empate. Ele palpitou empate, mas está mais para Flamengo, está mais para Palmeiras. Quem vai fazer 1-0? Quem vai buscar o empate? Não é boa essa, Mari? Repórter, vamos tentar tirar do Eugênio Repórter aqui. É isso. Vamos tentar tirar dos técnicos que eles tenham posturas diferentes, mais ousadas. É claro que o Felipe Luiz é uma novidade, mas se a gente voltar nos encontros recentes entre essas equipes no Allianz, a gente vai ter 2 equipes, Abel, medrosas. Bem lembrado. Inclusive, o último jogo entre eles, pelo Campeonato Brasileiro no Allianz, no ano passado, eu critiquei duramente o medo dos 2 lados. Ninguém queria jogar. Ninguém queria assumir qualquer tipo de risco. Acabou quanto? Foi 0-0. 0-0, né? 0-0, né? Só podia ser.
Ninguém Podia fazer um contra o- jogo tipo Inter de Milão e Barcelona. Nossa, que Hein? delícia. 3x3, 4x4. Mas assim, tem sido Não, uma jogos delícia. assim. Aquilo é outro esporte. Como a gente tem essa novidade do Felipe Luiz, né, no Flamengo, talvez ele não aceite esse tipo de jogo e tente algo mais. E aí no que tenta, ele pode ganhar o jogo ou pode dar espaço para o Pode Palmeiras se expor vencer. também, né? Então vamos ver. Mas tem sido jogos. E uma outra questão, Abel, que tem gente que vai torcer o nariz, mas é uma verdade, é a grama sintética, né, que muda muito a dinâmica desses jogos. Alguns clubes, não é só o São Paulo, alguns clubes optam por não escalar seus principais jogadores nesses gramados. Ano passado, por exemplo, o Pedro ficou de fora. Pedro e De La Cruz, que àquela altura eram os 2 melhores jogadores do Flamengo no campeonato, no início do campeonato do ano passado, eles não foram para o jogo com o Palmeiras. Aí, de repente, aquilo que você falou, você pode ter razão, de o Pedro não jogar, né? Em função de grama sintética, de adaptação ao gramado, medo de lesão, velocidade da bola, uma série de coisas. Então esses jogos... Eu ia falar do Botafogo, mas o Botafogo também está mais habituado porque tem o seu gramado. Você vê o Soares pelo Grêmio não foi jogar lá, o Fluminense vira e mexe. Quando vai jogar também não leva alguns jogadores e outros clubes por aí afora. O Soares botou em contrato, né? Tem contrato com o Soares. Mas isso é mais no estádio do Palmeiras ou eu estou enganado? Do que em outros? O Soares não foi. Que eu tô falando assim, no Newton Santos também não. Que aquele jogo foi em São Januário. O jogo foi em São Januário. Mas ele já não ia. Mas ele jogou e foi um jogo de uma virada fantástica do Grêmio sobre o Botafogo. Foi em São Januário, aquele jogo que tinha show no Newton Santos. Aí ele foi, jogou e fez gol. Se fosse o Newton Santos, ele não iria. Se fosse o Newton Santos, ele não iria. Então, eu fico sempre com o pé atrás. A gente espera muito desse encontro, mas os encontros no Allianz não têm sido bons jogos. Inclusive pela Libertadores, ano passado. Libertadores do Brasil? Teve Copa do Brasil? Desculpa, Libertadores não, Copa do Brasil. Em que o Flamengo chega com uma vantagem e o Flamengo também vai para o não jogo com o Tite. E com o empate ele se classifica e passa de fase. Então eu, sinceramente, não crio expectativa de um jogão de bola. Calma, Nossa, cada eu jogo é uma criei- história, deixa de ser pessimista. Eu criei, alimentei, botei pra dormir a expectativa, fiz tudo com ela. Cada jogo é uma história, Tudo Eugênio. por conta do Felipe Luiz. É quase uma bebê reborn. A expectativa era beber o Reborn, porque eu criei já tá adulta. Vocês entraram na onda, é? É o efeito colateral da força dos dois, né? Porque os dois se respeitam muito. Eles sabem que do outro lado tem o bicho grande, o grande papão um do outro. O Palmeiras pode abrir 7 pontos, né? De vantagem pro Flamengo, pensando em liderança de tabela. Pensando Então, o assim, Palmeiras vale a pena usar mais. Então. Se perder o jogo, Não. sei. se perder Ou o não, jogo, se empatar, tá tudo bom. Mantém os 4 pontos de vantagem. o medo Flamengo de a uma certa perder distância. Tira a vontade de ganhar, diria o professor. tira a vontade de Vanderlei. ganhar. Cuidado, hein? Mas eu acho que no caso aí o empate não seria ruim para nenhum dos dois. O Flamengo tem um Flamengo é Tátira ruim. para resolver. Não, para o Flamengo seria melhor a vitória. Mas também não cai o mundo se o Flamengo voltar de São Paulo. Por isso com que empate. empata 0x0, tudo medroso aqui. Vamos jogar bola, pô. Vamos jogar bola. E, Eugênio, cada jogo é uma... Não é porque o jogo ano passado foi ruim que esse vai ser. O Flamengo tem outro técnico. Chegaram novos jogadores no Palmeiras, mais do que no Flamengo. O Estevão tá para ir embora, quer deixar uma última boa impressão, como já deixou ontem. Olha quantos elementos para o jogo não ser 0x0. Ser 2x2, mesmo que seja Meu empate. palpite foi 1-1. Seu palpite foi 1x1? Bom, nem 0x0, nem 2x2. E enquanto vocês falam, estão sendo bombardeados por perguntas ali. E ninguém está respondendo. Qual time está vivendo melhor temporada? Eu digo que a do Flamengo é mais exuberante, mas Vamos a responder o trabalho do da produção, Palmeiras né? é mais Vamos lá. complexa. Vamos lá, não vamos ficar... Qual craque pode ser mais decisivo entre Estevão e Arrascaeta? Os dois. Os dois podem, mas acho que no embalo da semana o Estevão. É o que a torcida pede, né? Que ele Não. apareça em jogo grande. No Campeonato Brasileiro, Arrascaeta. Meu voto. No embalo da semana. artilheiro É o melhor jogador e artilheiro do campeonato. Decidindo todos os jogos. Fotografia do que o Estevão fez ontem. Ele vai no embalo do que fez ontem. Pode ser. Qual mais? Manda mais. Outra, pessoal. galera, o que vocês têm? Não, qual era a outra pergunta antes? O Arrasca, é verdade. Qual time tá melhor na temporada? Qual time está melhor na temporada? Você falou Os Flamengo? resultados do Palmeiras. Agora, o jogo do Depende. Flamengo, o Flamengo teve momentos exuberantes, como diria um amigo meu. Mas o próximo, o Palmeiras tá temporada vida é a temporada resolvida, toda. vida resolvida O Palmeiras não foi Libertadores. campeão estadual, o Flamengo foi. O Flamengo foi mas o campeão Palme- da Supercopa. Mas o Palmeiras está não melhor jogou. na Libertadores. Na Libertadores ele está melhor, Já mas resolveu o a vida. retrato de hoje
retrato das últimas semanas, ele indica um Palmeiras melhor e o Flamengo oscilando. E na temporada? Na temporada Na do Flamengo temporada do tem Flamengo. títulos que o Palmeiras não levantou Na temporada ainda. do Flamengo. Mas será que o rubro-negro não trocaria esses títulos pela condição... Título é título, professor. Pela boa condição na Libertadores? Título é título, é taça perspectiva? levantada, isso aí tá na história. Mas- Atropelou o Botafogo no Supercopa e foi campeão carioca. Até Quem que tem mais elenco para substituir? Essa pergunta não está aqui, mas eu acabei de formular. mais elenco. Quem tem mais elenco para mudar o time, mudar o panorama do jogo no segundo tempo, por exemplo? Flamengo. E eu acho que hoje mais o Palmeiras. acho Pelo que- trabalho, né? Mas acho que a foi É um fase... elenco mais individualidade, nivelado, com Palmeiras, jogadores Palmeiras. que saem do banco, que estão no nível mais próximo dos titulares, em praticamente todas as posições. Elenco tem fase Eu acho também, essa a né? grande diferença entre Flamengo e Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem um elenco mais nivelado. O Flamengo em algumas posições não consegue repor. Quando sai o Arrascaeta, quando sai o Gerson, você não tem ninguém para botar no lugar deles que mantenha a maneira de jogar da equipe. Principalmente esses dois. Quase todas as outras posições, laterais, zagueiros, atacantes na ponta, tem substituto. Em nome. O Wesley, até o Wesley tem centroavante. uma característica diferente do Varela, que é o seu reserva. É um outro tipo de jogo. mas tem qualidade. Mas é bom jogador. Mas na prática o Palmeiras está fazendo mais com menos nomes. O Palmeiras está repondo menos. jogadores muito bem. Tem muita gente boa no Palmeiras, menos. Então, mas sem essa grife rubro-negra. O Maurício está entrando bem, os meninos estão entrando bem. Então, no momento, o elenco tem fase também. A fase do elenco do Palmeiras, a fase que o elenco está respondendo, é muito melhor. Porque é um reflexo do trabalho, né? Não dá pra desassociar. Quem tem melhor goleiro? Mais salvador? O Everton ou o Rossi? Eu voto no Everton. Eu confio mais no Everton. Eu voto no Everton. Acho que o Everton é mais goleiro que o E Rossi. o Eugênio tá em cima do muro de novo. Tá dando risadinha porque tá em cima Tá do num muro. momento bom. Quem tem o melhor goleiro? Palmeiras ou Flamengo? Muito parecido. Ele tá de muito mureteiro, professor. Você quer que eu vá contra o que eu acho, porque você acha que eu tenho que pensar diferente do que eu acho, mas eu acho que são níveis São iguais? parecidos. São iguais? São níveis Eles são bem parecidos. nivelados. Inclusive no Rossi. sentido de fazer jogo com os pés, né? O Rossi Everton, tá pra num mim, momento fecha bom mais pra o gol. Não que o Rossi seja ruim. O estilo de jogo É do- excelente. Do Felipe Luiz exige muito que o Rossi trabalhe com o pé. Eu acho ele Mais mais do completo. que Acho ele mais completo. o Everton no Palmeiras. Mas Mas o o Everton Everton baita é um goleiro de muita segurança. Muito. E é bom com o pé também. O Everton já deu lançamento para gol. Já. Várias vezes. É? Ou início de jogada para gol. O que mais pra gente pressionar o Eugênio pra ver se ele sai do muro? Melhor técnico. Boa, Mari! Não, Abel Ferreira, já votei. O Abel tem muito mais estrada. Né? Hoje é o Abel, né? Mas a perspectiva do Felipe Luiz de crescimento é muito grande. Então pode ser que no futuro ele supere o Abel, que também é um técnico jovem, assim como ele, né? Mas hoje é o Abel, pelo que ele já mostrou em tantas temporadas aí à frente do Palmeiras. Agora, em termos de ideias, de ousadia, eu gosto do Felipe Luiz. Eu gosto do Felipe Luiz. Seria Eu gosto um da visão de técnico jogo que eu dele contrataria para o meu time, assim, de olhos fechados. Mais que Abel Ferreira? Não, cada um no seu estilo. O estilo do Felipe Luiz me agrada mais. E ele tem uma inteligência emocional, assim, um equilíbrio que ele tem demonstrado, nas coletivas, nas armadilhas do Se pouco for tempo comportamento de em carreira. campo, aí vai todo mundo votar no Felipe Luiz. Né? É isso, a inteligência emocional do Felipe Luiz me agrada O mais. Abel Ferreira já levou bronca até da esposa por causa do comportamento em campo. Outro, É isso aí, pessoal. Essas foram as informações de preparação do Flamengo para esse clássico brasileiro, né? Contra o Palmeiras. Nos últimos anos tem sido um duelo, né, frenético entre as duas equipes, as maiores equipes do Brasil, maiores vencedoras dos últimos anos. O Flamengo tem um duelo muito importante fora de casa, tá a 4 pontos do Palmeiras. Precisamos dessa vitória para diminuir a distância para 1 ponto. Eu já quero saber de você, qual vai ser o placar do jogo? Eu boto aqui, Flamengo 2-1, vamos vencer lá dentro, gol de Pedro e, claro, um gol de Arrascaeta, artilheiro do campeonato. O Flamengo vai acabar tomando um gol ali numa bafa de cabeça e vai sair com os 3 pontos, vai diminuir essa distância para 1 ponto só. E na próxima rodada vamos rumo à liderança. O que você acha? Comente aqui a sua opinião, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora pro próximo vídeo.